A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Hoje Deus tem uma palavra para ministrar a você, para te inspirar, para te encher de fé, de vida. Todas as vezes que nós voltamos nosso coração para o Senhor, todas as vezes que nós ouvimos a palavra, com certeza são sementes que estão sendo plantadas em nosso coração e ela vai produzir fruto. Então aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos, é para Deus gerar em nós um resultado. Deus está nos transformando. À medida que você se volta, à medida que você ouve a palavra, à medida que você tem revelação no seu espírito, você é transformado. E você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui, porque com certeza Ele quer ministrar a vida a você. E quer fazer milagres. Enquanto você ouve a palavra, você também recebe milagres da parte de Deus. Porque a fé é gerada. E uma vez que a fé é gerada, ao ouvirmos a palavra, com certeza também nós vemos o manifestar de Cristo nas nossas vidas, operando, fazendo aquilo que de fato nós cremos que Deus pode, quer fazer nas nossas vidas. Lembrando que Deus quer, com certeza, trazer aquilo que não é visível a se tornar visível. Aquele milagre que nós apenas cremos e que nós não estamos vendo, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Mas quando nós cremos, quando nós aceitamos aquilo ali como verdade dentro de nós, então nós vamos ver o invisível se tornar visível nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero dar continuidade a nossas histórias bíblicas com princípios espirituais. Com certeza tem princípios marcantes, impactantes que Deus quer nos ensinar de uma forma especial hoje. Eu gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade em ministrar em nós e através de nós nesses dias, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos se você pode aí. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nós voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Sabemos que a Tua palavra é transformadora. Sabemos que a Tua palavra muda as nossas vidas. E hoje é um dia de transformação. Hoje é dia de sermos mudados, sermos transformados pelo Senhor de uma forma especial. Apenas nos rendemos a Ti, na plena certeza da Tua bondade, na plena certeza que o Senhor ouve a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero falar acerca da história de Jacó. Então nós falamos da história de Abraão, falamos da história de Isaac, agora nós estamos falando sobre a história de Jacó. Então, nós falamos que essas três histórias apontam para três experiências que nós devemos ter com o nosso Deus. A primeira experiência que nós temos é a experiência de Abraão, de ver a Deus como Pai, saber que Deus nos guia, saber que Deus nos direciona, então nós dependemos, nós obedecemos. Então a gente vê isso na vida de Abraão, inclusive o nome dele significa Pai, né? Pai de multidões. Ele foi também o pai da fé. Você vê que Deus tratou Abraão mostrando a ele o pai. Mas ontem nós falamos acerca de Isaac. Isaac aponta para o filho, aquele que recebe a herança, aquele que desfruta daquilo que o pai tem. E foi isso que vemos ali na história de Isaac. Ele apenas recebeu. Ontem nós estendemos as mãos apenas para receber. Se você não ouviu, ouça essa ministração. Com certeza você vai ser inspirado. Porque a vida cristã, ela é recebida. Você recebe. Nós não temos nada se do alto não for dado. Então nós apenas nos apropriamos. Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Nós recebemos a fé para ser salvo. Nós pedimos e nós recebemos. Então nós estamos aqui apenas para dizer: Senhor, eu recebo, eu me aproprio, eu tomo posse,
Eu creio que é minha herança, que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então nós temos que aprender a sermos esses filhos que apenas recebem. Agora, só vamos receber se nós também conhecemos o Deus de Abraão, né? O Deus que é Pai. Então, se nós cremos que temos um Pai amoroso, cremos que tem um Pai que já nos deu, nós apenas então tomamos posse, nós recebemos, nós cremos e recebemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. E agora chegamos na história de Jacó. Então a história de Jacó é a experiência do Deus que transforma. Se Abraão aponta para o pai, Isaac aponta para a obra do filho, então nós podemos dizer que Jacó aponta para a obra do Espírito Santo. E qual que é a obra do Espírito Santo em nós? A obra do Espírito Santo em nós é nos transformar. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. E eu então gostaria de ler esse texto, em Gênesis 25, versículo 26, diz assim: Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Uau! Então, aqui nós vemos que Deus, que eles deram o nome aqui para Jacó, de Jacó, por causa de um acontecimento que aconteceu ali no nascimento. Então, antigamente se dava o nome de acordo com a situação que estava ali naquele momento, acontecendo no parto. E Esaú significa peludo, por isso deu esse nome, peludo, para Esaú. Mas quando Esaú nasceu, e aí veio o irmão gêmeo Jacó, Jacó estava segurando a perna, ali o calcanhar de Esaú. E aí por isso deu esse nome, Jacó. Por quê? Jacó significa aquele que segura o calcanhar, como se querendo puxar para nascer primeiro. Entende? Naquele momento, naquela situação, deram o nome de Jacó, que significa aquele que puxa o calcanhar, aquele que segura o calcanhar, suplantador, enganador. Então, o nome naquela época era dado de acordo com aquilo que acontecia naquele momento. E foi isso que aconteceu. E por isso o nome Jacó, que significa enganador. E aí você vai ver que por 2 vezes Jacó puxa o calcanhar, segura o calcanhar de Esaú, seu irmão, na palavra de Deus. E nós vamos ver isso aqui. Por quê? Porque nós vemos que a vida dele foi assim. Foi de trazer ali, puxar o calcanhar, de ter aquela atitude de enganar, de ganhar vantagem, de querer suplantar, não deixar que o irmão receba uma bênção, porque ele queria muito aquela bênção. Então, a primeira vez então que isso acontece, está lá em Gênesis 25, e eu vou ler essa história, versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Eram lentilhas. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha a esperteza dele. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o teu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aqui é a primeira história. Esaú volta cansado de uma caçada, volta do campo, de um trabalho, e aí agora ele está com muita fome. Seu irmão tinha feito uma comida,
ele então pede a comida. Jacó, ao invés de simplesmente dar, o que ele faz? Na esperteza, eu te dou. Se você vender o direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura? O direito de primogenitura dava ao irmão mais velho, o primeiro, a porção dobrada da herança. E na ausência do pai, ele se tornava o líder da casa. E naquele momento, Esaú, ele vendeu o seu direito, porque Jacó, simplesmente, ao invés de dar, de abençoar, de servir o seu irmão, ele simplesmente quis aproveitar da circunstância e tomar esse direito das mãos de Esaú. E Esaú, ele vendeu. E claro que a atitude de Jacó foi errada, mas a atitude de Esaú foi pior ainda. Por que foi pior ainda? Porque ele desprezou o que Deus tinha dado a ele. E esse é um grande problema, quando nós desprezamos o que Deus nos dá. Você está me entendendo? Então Deus deu a ele a graça de nascer primeiro, mas ele abriu mão. E você sabe, abriu mão por coisas tão pequenas. Você acha de que quanto tempo ele demoraria para fazer um arroz com lentilha? Você acha que demoraria, talvez, 1 hora? Estou colocando aqui para cima. Veja, e esse tempo que ele demoraria para fazer esse arroz, essa comida, essas lentilhas, esse prato de comida, iria morrer de fome? Não iria. Veja que ele simplesmente desprezou, abriu mão. Sabe, deixa eu dizer algo muito importante para você. Não despreze o que Deus te dá. Não despreze a posição que Deus te dá. Não despreze a unção que Deus te dá. Não despreze a sabedoria. Não despreze as oportunidades que Deus coloca nas suas mãos. Apenas receba como algo da parte de Deus e não troque ela por nada. Esse desprezo é um problema. Lá na frente, nós vamos chegar lá, na história de Sansão, se vocês continuarem comigo aqui, e vamos continuar em nome de Jesus, nós vamos chegar na história de Sansão. Ele tinha uma unção do Nazireu, e havia uma força muito grande. Então, enquanto ele mantinha ali o seu desejo por continuar tendo aquela força, ele teve. Mas um dia ele abriu mão. E ele contou que o segredo da sua força estava no seu cabelo. E ali Dalila corta o cabelo dele. E você vê que ele perde a força. Quando que ele perdeu a força? Quando ele desprezou o que Deus tinha dado a ele. Então não despreze o que Deus te dá. Não despreze essa vida, essa oportunidade de viver. Hoje é um dia que o Senhor fez. Hoje é um dia que Deus te deu. Não despreze ele. Apenas diga: Senhor, esse vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vai ser um dia glorioso. Esse vai ser um dia poderoso. Um dia de desfrute da tua presença. Um dia que nós vamos viver o melhor do Senhor. Porque foi presente do Senhor. Deus nos deu. Então não despreze o que Deus está te dando. O que Deus coloca nas suas mãos. Deus te colocou uma célula. Não despreze essa célula. Deus te colocou um marido ao seu lado. Então não despreze o seu marido. Deus te deu uma esposa. Não despreze a sua esposa. Deus te deu filhos. Não despreze os seus filhos. Foi dádiva de Deus. Foi presente de Deus. Deus te deu o privilégio de ser o primeiro e de estar na frente de alguma coisa. Apenas fala: Senhor, me ajude a manter fiel, firme nesse propósito que eu tenho para a minha vida. E não despreze o que Deus te dá, mas creia que Deus te dá o melhor. Sabe, se Deus permitiu que Esaú nascesse primeiro, é porque Deus tinha um plano para ele. Mas ele desprezou. Ele abriu mão. Ele falou: quero saber de direito de primogenitura. Se eu estou com fome agora, eu vou comer. Entende? E aí acabou perdendo. E aí nós vemos essa situação acontecer. Essa foi a primeira vez que Jacó segura ali o calcanhar dele. Já em outro aspecto. Ele já tinha segurado com certeza no nascimento, mas agora segura
roubando ali, ou na verdade não roubando, mas ali suplantando, ou de uma forma esperta, ele tomou ali o direito de primogenitura. E aí nós chegamos à segunda história, e é uma história também muito conhecida por vocês, né? A história ali que Jacó engana o seu próprio pai, não só o seu irmão, mas também o seu próprio pai, para receber a bênção que estava disponível, que seria para Esaú. Então nós vemos Jacó mais uma vez se aproveitando dessa situação. A Bíblia diz lá em Gênesis 27, depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú. Ele ficou sabendo que Isaac iria abençoar Esaú com a bênção ali do primeiro. Seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais moço, com pele de cabrito, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço, porque Esaú era peludo, né? Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, seu primogênito. Certamente ele até mudou ali, tentou mudar a voz. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, o mandou ao meu encontro. Colocou até Deus na jogada. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Porque naquele momento Isaac já não estava enxergando. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de o seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Mais uma vez. A mentira aqui. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac a seu pai, chega e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem, seja Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Pela segunda vez, então, Jacó engana ali o seu irmão, e aqui também o seu pai, para receber a bênção, né, do filho mais velho. E a Bíblia diz em Gênesis 27, versículo 3, como essa história começa. Quando Isaac chama Esaú e diz, apanha para mim alguma caça, faça-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Então ele faz isso, e Rebeca ouve, chama Jacó e traçam ali juntos um plano de enganar o seu pai. Então vestem as roupas de Esaú, coloca os pelos nas mãos ali para que pudesse Isaac talvez apalpá-lo, e foi o que aconteceu. E aí nós vemos ali a maneira como eles agem para enganar. E por 3 vezes nós vemos que Jacó mente. A primeira vez o pai pergunta, quem é você? E ele diz, sou eu, Esaú. Daqui a pouco, mas como você conseguiu tão rápido essa casa? Ele falou, Deus me abençoou, colocou Deus na história. Daqui a pouco pergunta, mas quem é você? Porque a voz é de Jacó, mas as suas mãos, o cheiro é de Esaú. E naquele momento ele disse, sou eu, é Esaú mesmo, sou eu. Você vê que Jacó, ele queria a bênção. De fato, ele queria a bênção, ele queria ser abençoado pelo pai. Mas quais foram os meios pela qual ele queria a bênção? Ele queria a bênção de uma maneira enganosa.
enganando, sendo esperto, mentindo. E aqui há um princípio espiritual que nós precisamos aprender. Tem muitos que querem as bênçãos de Deus, mas agem de uma maneira carnal, na sua própria força. Eles querem alcançar as bênçãos de Deus na sua própria força. E isso é um problema. Precisa ser transformado, precisa ser mudado, precisa ter uma experiência poderosa com Deus. É bênção quando nós desejamos a bênção de Deus, o favor de Deus, as posições que Deus tem para nós. Mas não é enganando, não é aproveitando dos outros que nós vamos alcançar isso. Não é essa a maneira como Deus deseja que nós, de fato, possamos alcançar as bênçãos de Deus. Eu não preciso falar mal do outro para eu ter a posição que eu quero. Entende? Eu não preciso enganar o outro para ter algo que Deus pode me dar. Simplesmente Deus pode me dar. Então Jacó precisava ser transformado. E aí você vai ver o continuar da história. É que Esaú chega, ele viu que a bênção foi dada para Jacó, ele chora, mas nada muda. E aí, então ele decide matar Jacó. Sua mãe fica sabendo, Rebeca. Então fala para Jacó, vai embora daqui, porque senão você vai morrer e vai ser terrível o que vai acontecer aqui. E passado um tempo, Jacó vai embora, porque Esaú falou que quando o pai morresse, iria matar Jacó. Jacó então vai para Labão. E aí eu vou te dizer, você que talvez, infelizmente, tem tido espertezas, tem agido de uma maneira errada, eu quero dizer que o que vai acontecer é que Jacó vai parar na casa de Labão. Labão começa a tratar Jacó de uma maneira ainda mais terrível para com a vida dele. E aí a Bíblia diz que ele trabalhou 14 anos para ter Raquel. Ele gostou de Raquel. Mas quando ele trabalhou 7 anos para ter Raquel, Labão deu Lia, a irmã mais velha. Depois dele trabalhar mais 7 anos por Raquel, ou seja, 14 anos, foi enganado. E se você for ver a história, Jacó ficou 20 anos na casa de Labão. E por 10 vezes, Labão muda o salário de Jacó. Quando Jacó começava a ganhar com tipo de animais, de ovelhas, então ele mudava para outra cor. E por 10 vezes mudou o salário de Jacó, tentando enganá-lo. E Deus, mesmo assim, o abençoou. Isso é a graça de Deus. Você vê, pessoas aprontam, erram, e Deus ainda os abençoa. É muita graça de Deus. É claro que Deus não quer que nós pecamos. É claro que Deus não quer que a gente engane. Eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que Deus continua dando chuva, tanto para o crente quanto para o ímpio. Deus continua abençoando, né? Ali o crente carnal, que com suas falhas. Isso é a graça de Deus, mas Deus nos ama tanto. E como filhos, Ele disciplina o filho que ama. Então Deus também tem as suas maneiras. E você vai ver, eu conheço histórias, muitas histórias, de gente que se afastou dos caminhos do Senhor, andou por alguns caminhos na sua própria força, mas Deus não deixou de abençoá-los. Entende? De guardá-los, de protegê-los. Depois trouxe-os de volta. Isso é o que Deus às vezes permite. Você é um filho pródigo, você sai, você gasta todo o seu dinheiro, de repente você volta e Deus aceita de volta. Essa é a graça de Deus. Mas nesse caso, Deus estava com o propósito de transformar a vida de Jacó. Esse era o alvo de Deus, a mudança de Jacó, a transformação de Jacó. E aí então, depois de 20 anos, ele decide voltar para a sua terra. E ele então agora está com suas esposas, seus filhos, seus rebanhos, seus servos. Ele tinha ido embora sozinho.
Deus o abençoou e ele foi nessa jornada, mas agora ele está retornando com as suas esposas, com os filhos, com ali os seus servos, com o rebanho. E sabe o que ele fica sabendo? Que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Depois de 20 anos, me responda, o que deve ter gerado no coração de Jacó? Certamente ele se encheu de medo, concorda comigo? Porque veja, se há 20 anos atrás ele saiu fugido, agora ele está vindo ao encontro, ele está vindo para sua terra, e ao encontro dele está vindo Esaú com 400 homens. Ele ficou pensando, agora eu e a minha família pereceremos. E aí ele foi para Deus. Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira. É como um funil, sabe o funil? Então o funil aqui, ó, nessa parte aqui é maior, tá vendo? Mas daqui a pouco tem um cano que desce. Esse é o formato do funil, né? Se eu tivesse um quadro para desenhar aqui, eu desenharia. Então veja, às vezes Deus permite você estar nessa parte de cima aqui, vivendo como normal, como se tivesse nada acontecido. Mas daqui a pouco você chega nessa parte do funil e que não tem jeito de voltar mais. Mas você sabe quem estava bem aqui, na boca do funil? Esaú. O problema que você teve há 20 anos atrás voltou agora, 20 anos depois, e não tem como escapar. É nessa hora que Jacó foi para Deus. Às vezes você já ouviu nos encontros falando que Jacó lutou com Deus e prevaleceu, e ele passou a noite inteira lutando com Deus, e você fica pensando que simplesmente um dia ele acordou e falou assim, acho que hoje eu vou orar pela madrugada toda, vou lutar com Deus. Não. Foi com medo de morrer mesmo, que ele passou primeiramente a sua família pelo ribeiro, mas ele permaneceu no Val de Jaboque, porque ele queria receber a bênção do Senhor, ele queria que aquela circunstância mudasse, porque ele estava com medo de morrer, literalmente. Então o medo de morrer fez com que ele fosse a Deus de uma forma como ele nunca tinha ido. Então Deus às vezes permite circunstâncias nas nossas vidas para que não tenha mais como nós fugirmos e irmos então para Deus e falar, Deus, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu caráter, muda a minha vida, Senhor Jesus, muda, transforma, me dá uma nova história, muda a minha forma de ver as coisas, de fazer, muda tudo aquilo que é mal dentro de mim, transforma a minha vida, me faz um novo homem. Você sabe, tem um momento em que Deus te leva a esse lugar onde Deus vai te transformar, esse lugar onde Deus vai mudar a sua história, nesse lugar onde Deus vai mudar o seu nome, vai tirar o nome Jacó e vai te dar Israel, aquele que prevalece, aquele que é príncipe. Então foi nesse momento que ele foi lutar com Deus. Mas nesse momento, nesse lugar, foi que Deus então faz uma pergunta. E é a pergunta-chave para a mudança da vida de Jacó. Sabe o que Deus pergunta? Ele pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Você acha que Deus estava pensando, nossa, qual que é o nome dele mesmo? Não, Deus sabia o nome dele. Mas Deus estava esperando uma resposta de Jacó. E sabe qual foi a resposta de Jacó? A resposta foi, Jacó, esse é o meu nome. Eu enganei, eu falhei, eu fiz o que não devia com meu irmão, com meu pai e com o Senhor. Esse é o meu nome. E naquele momento que ele reconheceu a sua fraqueza, é que Deus mudou a história de Jacó. Quando nós
se chegamos a Deus e reconhecemos as nossas fraquezas, esse é o momento em que Deus transforma as nossas vidas. Esse é o momento em que Deus muda o nosso nome. Esse é o momento em que Deus muda o nosso caráter. Esse é o momento em que nós somos transformados pela graça de Deus. No momento em que nós temos a revelação de que Deus de fato agora está nos dando uma nova história, uma nova identidade, um novo caráter. Porque reconhecemos as nossas fraquezas. Deus apenas espera que nós reconheçamos as nossas debilidades, para que Ele seja a nossa força, para que Ele seja a nossa capacidade, para que Deus de fato faça a obra que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E essa é a história preciosa, poderosa, gloriosa de Jacó, de ter o seu nome transformado. A Bíblia diz, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Veja, quando que Jacó venceu a Deus? Quando? Quando? Porque aqui ele lutou com Deus e prevaleceu. Quando que Jacó lutou com Deus e prevaleceu? Quando ele perdeu. Quando ele falou, eu me rendo. Eu sou Jacó, mas eu não quero mais ser Jacó. Foi quando ele perdeu, é que ele ganhou. A sua vitória está na perda. A sua vitória está no reconhecimento das suas fraquezas diante de Deus. Não para você ficar apenas listando todos os seus erros, mas simplesmente dizendo, Senhor, eu tenho falhado, mas muda a minha história. Eu tenho errado como pai, mas muda a minha história, muda a minha vida. Como mãe, mas transforma-me, me dá uma nova história. Eu creio que o Senhor pode me capacitar, eu creio que o Senhor pode mudar a minha história, em nome de Jesus, e Deus vai com certeza transformar. Agora você pode perguntar, mas como que eu posso ser transformado? Ou qual que é a prova que de fato, na verdade, Jacó foi transformado? E aí, você pode saber disso, né? Quem mente, pensa sempre que os outros estão mentindo também. Aquele que rouba, sempre fica preocupado, pensando que o outro pode roubá-lo também. O que tem ciúmes, está sempre em dúvida com relação ao outro, porque ele mesmo é capaz de trair. Então, você projeta em outros aquilo que você é. E é assim. Então, tem pessoas espertas, estão sempre pensando que tem outras espertas do seu lado, tentando trapacear. E aconteceu que seus irmãos, ou na verdade seus filhos, venderam José como escravo. E resolveram contar uma história para o pai, enganar o próprio pai Jacó. E aí eles trazem então a túnica de José, que eles tinham tirado de José, que eles tinham matado um animal, tirado o sangue e rasgado ela ali, e mostrado para o pai, e chega com o pai com essas vestes rasgadas. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 37, versículo 33. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Como Jacó, ele poderia falar assim, eu sabia que vocês não gostavam dele, o que vocês fizeram? Me conta a verdade sobre essa história. Jacó poderia projetar nos filhos aquilo que ele sempre foi. Mas naquele momento você vê que Jacó já não era mais Jacó. Jacó agora era Israel.
ele simplesmente acredita. Porque ele foi mudado. Ele foi transformado. E é isso que Deus faz conosco. Quando Deus nos transforma, você é mudado mesmo. As suas atitudes são mudadas. Aquela impaciência que você tinha, você não tem mais. Porque se naquela circunstância você fala assim, olha, se fosse antes, eu tinha tido uma outra atitude. Mas agora, você vê que você mudou. O que mudou? O Espírito Santo trabalhou no seu caráter, na sua vida, e mudou a sua história. E práticas que você tinha no passado não tem mais. Maneiras de agir grosseiras foram transformadas por Deus. Esse é o trabalhar do Espírito Santo em nós. Esse é o agir do Espírito Santo em nós. E é isso que eu creio que Deus está fazendo conosco. Deus está nos transformando. Deus está mudando a nossa história. Deus está mudando as nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. O trabalhar de Jesus nas nossas vidas, nos dando uma nova identidade, nos levando a se parecer mais com Cristo. Então, quando nós chegamos diante de Deus com as nossas fraquezas, Deus transforma as nossas fraquezas em força. Deus muda a nossa sorte. Deus muda as nossas vidas. Você sabe, Deus, Ele tem o poder de nos transformar. Nós somos como uma pedra preciosa que está sendo lapidada, que está sendo moldada para se tornarmos uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Deus está trabalhando nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória à medida que nós contemplamos o Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, aquilo que é de Jesus é impregnado em nós. A maneira como Deus nos muda, nos transforma, é colocando a imagem dele em nós, o caráter dele em nós, mudando as nossas vidas. Mas nós por nós mesmos não somos capazes. Nós mesmos não somos capazes de nos transformar. Esquece. Achar que você pode se mudar. Ninguém pode se mudar. É obra divina. É obra do Criador. É a obra do carpinteiro de Nazaré, que conserta qualquer pau que está torto. Deus, Ele move e faz nas nossas vidas. Deus é aquele que ama os seus filhos e quer transformá-los, e quer mudar a história deles. E nos levar a sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o alvo. E esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E que Deus nos dê graça. Eu sei que não é simples. Às vezes o trabalhar, ou o processo, ou o caminho. Mas sabe, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E que são chamados segundo o seu propósito. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu já estou com essa história de anos atrás, né? Há 24 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa vigília. E nessa vigília, eu estava ali num lugar e eu resolvi cantar uma música, né? Aquela música, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E aí eu comecei a cantar essa música. Aí quando chegou nessa próxima parte, que eu parei de cantar agora, eu realmente parei de cantar. Porque ela diz assim, quebra minha vida e faz-a de novo. E aí naquela hora eu falei, Deus, mas eu não quero ser quebrado. E naquele momento eu falei para o Senhor, Senhor, mas não tem outra chance, não tem outra oportunidade, não tem outro jeito. Se eu não for quebrantado, como que o tesouro que está em mim vai aparecer? Se existe um vaso que está encobrindo a manifestação desse tesouro que está dentro de mim. E eu falei, Deus, então, e eu continuei cantando, quebra minha vida, mas me ajuda. Eu acho que Deus ouviu minha canção dessa vez, né? E até hoje a gente está passando por quebrantamentos. Para que a glória não seja do vaso,
mas do tesouro que está lá dentro. Então a glória não é de Jacó, a glória é de Deus. A glória não é nossa. Se algo de bom tem fluído de nós, não é o vaso, é o tesouro que está lá dentro. Esse vaso precisa ser quebrado, quebrantado, transformado, para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus possa aparecer, sabe? E eu sei que às vezes é difícil, há momentos que você se desespera, talvez você desespera até da vida, ou já desesperou da própria vida, mas permaneça, meu irmão, minha irmã. Eu vim aqui te dar uma palavra de esperança, Deus está te transformando, e nós vamos falar acerca da história de Jacó ainda, ali para frente. Amanhã nós vamos compartilhar algo mais sobre Jacó, falando da história de José. E então você vai ver como Deus age, como Deus faz, como Deus ele se move na vida desses homens que ele transforma. Na verdade, no último dia desse mês, né, dia 31, eu vou compartilhar sobre como Deus transformou Jacó e como ele amadureceu. E esse é o alvo de Deus. O alvo de Deus é que você cresça, que você amadureça, que você se pareça mais com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, que Deus nos dê graça de respondermos da maneira certa, falarmos o nosso nome para Deus, para que a gente seja mudado e transformado à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Que precioso esse ensinamento. Eu espero que você que entrou depois, você ouça novamente essa mensagem por completo. Porque com certeza Deus quer transformar nossas vidas. Deus quer mudar as nossas vidas, assim como mudou a vida de Jacó. Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa casa, Ele quer mudar a nossa família. Ele quer nos transformar. Eu creio nisso. E creio que essa palavra veio de encontro ao nosso coração, para que nós possamos realmente nos render diante da poderosa mão de Deus e sermos transformados. Porque aqueles que se humilham serão exaltados, em nome do Senhor Jesus. Então, hoje é um dia de nós realmente voltarmos o nosso coração para o Senhor e dizer: Senhor, continue a obra que o Senhor tem a continuar nas nossas vidas, mas que nós permaneçamos, né? Que a gente continue servindo o Senhor e sendo transformados e mudados pelo Senhor, segundo a tua vontade, segundo o que vai no teu coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão que está aqui hoje ouvindo essa mensagem. Deus, eu sei que todos nós estamos no processo de transformação, de sermos transformados, segundo a imagem de Cristo. Por isso, Deus, abra os nossos olhos e que a gente possa dar a resposta que lhe agrada, a resposta de fé, a resposta que reconhece fraquezas, para que o Senhor seja a nossa força, para que o Senhor mude as nossas vidas, para que o Senhor mude o nosso caráter, para que o Senhor transforme as nossas vidas de uma maneira poderosa e gloriosa, assim como o Senhor transformou a vida de Jacó, possamos ser transformados pelo Senhor. Pai, eu oro para que a tua presença, a tua glória, a tua vida nos envolva. Pai, também quero declarar que hoje aqueles que estão enfermos são curados. Aqueles que estão tristes recebam a alegria do Senhor. Aqueles que estão abatidos, estão em depressão, sejam agora fortalecidos no ânimo e possam se levantar dessa cama. Esse que está passando por lutas e dificuldades, cheios de culpa e de condenação, eu quero declarar que já não há mais culpa, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quero declarar que aqueles que estão sofrendo com dívidas, eu quero declarar que serão pagas em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão em dificuldade no ministério, no trabalho da obra do Senhor, quero declarar a prosperidade, o avanço, o crescimento, o romper, a multiplicação. Porque eu sei que o Senhor é bom e tem coisas boas para os meus irmãos. Eu declaro que os casamentos são restaurados. Declaro que os corações dos filhos se convertem aos pais e os dos pais com os filhos.
Eu declaro vida, vida na casa deles. Eu declaro um ambiente de paz e de alegria no poder do Espírito Santo. Casas benditas, famílias benditas, em o nome do Senhor Jesus. Declaro o poder de Deus, declaro a unção de Deus, declaro agora mesmo o fluir do Espírito Santo sobre eles de uma forma especial. Agora alcança eles, Pai, de uma forma tremenda e gloriosa, trazendo paz, trazendo vida, trazendo força espiritual, trazendo um renovo da parte de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro a unção de Deus, eu declaro a vida de Deus, eu declaro o poder de Deus sobre a vida dos meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém e amém. Se você crê, deixa aí o seu amém, aleluia. Irmãos, eu gostaria de pedir para você que vai até o fim, ou nas lives, ou ouvindo uma pregação, porque eu sei que alguns apenas começam, depois saem, né, ou não completam, mas eu louvo a Deus por aqueles que vão até o fim, e são com esses que nós contamos, sabia? Então eu conto com você. Se essa mensagem tem falado com você, eu gostaria que você espalhasse ela para outros, porque nós estamos no tempo de semearmos o que nós nunca semeamos, mas também colhermos o que nós nunca colhemos. Se você der um copo d'água para um profeta, você recebe o galardão de profeta. Hoje você tem a oportunidade de enviar uma palavra de Deus para outras pessoas. Então você pode pegar essa mensagem que fica gravada no YouTube e espalhar nos seus contatos. Eu sei que isso é lançar sementes. Nem todo mundo é um solo fértil. Às vezes é um solo rochoso, entre os espinhos. Mas se essa semente cair em terra fértil, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E aí eu digo isso para você. O fruto ou o galardão dessa mensagem que você plantou na vida de alguém vai ser seu. Porque você semeou. Porque você transmitiu a outros. Você passou a outros aquilo que você recebeu. Então isso tem valor espiritual. Então eu gostaria de pedir para você, quando eu salvar essa live daqui mais um tempo no YouTube, gostaria que você deixasse lá no grupo de WhatsApp. Certamente você já está lá. Se não estiver, entra aí na bio e entra no nosso grupo do WhatsApp. Ali eu mando também todos os dias os links, né? Você pode pegar e mandar para mais pessoas. Você pode compartilhar, né? Com certeza pessoas vão ser abençoadas. Se você está aqui ouvindo depois no YouTube, né? Pega esse link e já compartilha com outros também. É isso que nós fazemos. Nós estamos semeando. Eu estou fazendo isso, né? Eu decidi parar esse ano para justamente investir em semear como nunca antes. Todos os dias nós estamos na live, às 6 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas, horário do Brasil. Isso é março, viu? Porque em março vai mudar o horário aqui, vai ficar 1 hora de diferença para o Brasil. Então, você que assiste às 8 no Brasil, vai assistir às 7, a partir, se eu não me engano, dia 3 ali. Eu vou falar depois o dia exatamente de março. Então, estou semeando, estou escrevendo 12 livros. Já mandei o primeiro, agora de janeiro. Daqui a alguns dias eu vou mandar o de fevereiro também, né? Então, talvez até ali o dia 10 de fevereiro eu vou mandar o segundo livro para vocês. E assim, durante todo o ano. Entende? Por quê? Porque eu estou semeando as coisas espirituais. Mas eu conto com você para espalhar, né? Esses que estão aqui comigo agora. Espalhem essa mensagem, né? Espalhe também o livro, né? As pessoas podem entrar no grupo, mas também você que já tem um livro, espalha para alguém. Olha, lê esse livro. Ou lê esse capítulo, talvez esse capítulo falou com você hoje, né? Hoje é dia 29, não é verdade? Tá certo? 29 ou 28? 29. Então hoje é 29 de janeiro. Então é o capítulo 29 do volume 1 do livro Histórias e Princípios da Bíblia. Então você fala, olha, lê esse capítulo, ouça essa live. Então veja, isso é o que Deus quer que nós façamos nesses dias. E eu honestamente, eu conto com você, viu, Franciele? Leila, a Érica,
esses irmãos, né? Que a Gilda, ali o Murá, esses irmãos que estão sempre comigo aqui, né? O Márcio, tantos e tantos outros aqui que apareceram aqui. E você sabia o quanto que vocês espalhem. Eu vou dizer algo que eu sempre tenho dito e tenho plantado isso na vida de vocês. Você vai ver o que você nunca viu. Também vai colher o que você nunca colheu. Em nome do Senhor Jesus. Prepare-se para esse ano. Esse é o ano. Em nome de Jesus. Então você vai semear a palavra de Deus para outros. Mas não apenas semeie compartilhando os vídeos, mas também falando. Testemunhando aquilo que você tem recebido aqui nesses dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amo vocês. Grande abraço. Que Deus te abençoe ricamente. E até amanhã, se Deus quiser.